Você pode agora estar se perguntando por que nós faremos a análise estatística descritiva? Por que eu já não vou direto para o algoritmo a priori? Eu realmente preciso da análise estatística descritiva? A resposta é que sim, você precisa. Por quê? Eu vou aplicar um algoritmo, ok? Esse algoritmo vai me dar um resultado. Como que eu vou interpretar esse resultado se eu não tiver feito uma análise estatística descritiva, se eu não compreender o relacionamento entre os dados? Eu vou simplesmente acreditar no algoritmo? Eu não vou interpretar o resultado do algoritmo? Tenho certeza que você não vai fazer isso, não é? Observe, eu vou descer aqui um pouquinho. Vamos aqui para a implementação do a priori. Aqui está. Isso aqui, esta linha de código, implementa o a priori. Eu vou entregar as transações, olha aqui as transações. E então ele vai gerar as regras de associação de acordo com os parâmetros que eu estou passando. No momento que ele criar as regras de associação, eu tenho que interpretar o resultado, concorda? Para que eu possa fazer uma interpretação profissional, eu preciso compreender os detalhes que estão nos dados, os relacionamentos. Verificar se os dados estão coerentes. É esse o nosso trabalho, no final das contas, não é? Trabalho de análise. Vamos então juntos, passo a passo. Número 1. Qual o número de pedidos mais frequente entre os usuários? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler a pergunta, eu vou executar as células, mostro o resultado, mostro o gráfico e então explico o código. Combinado? Acredito que didaticamente vai facilitar para você. Então vamos lá. Executa a célula, a outra, e aqui está o plot. Qual foi o número de pedidos mais comum? O número 4, não é isso? Olha aqui, ó. Veja que é a maior barra de todas. Ou seja, a maioria dos usuários fez 4 pedidos. Depois, qual é o outro número? 5, depois 6 e assim por diante. Veja que à medida que vai aumentando o número de pedidos, vai diminuindo a frequência que é uma estatística descritiva. Observe ainda algo interessante, que é esse número 100 aqui no finalzinho. Veja que ele tem aqui um número até razoável, pessoas que fizeram 100 pedidos. Algo, aliás, bastante curioso. Veja que a menor frequência está entre mais ou menos 70 e 99. Vejamos agora o código para chegar a essa conclusão. Primeiro, nós pegamos o order. Eu então fiz um group by, uma coisa importante, não estou usando transactions. Eu gerei o transactions aqui só para mostrar para você que os dados estão prontos para o a priori. Mas antes de aplicar o a priori, vamos interpretar os dados, vamos analisar os dados. Afinal de contas, é para isso que estamos aqui, não é? Pois bem, pego o dataset order, faço um group by pelo user ID e número do pedido. Faço uma agregação, isso aqui é SQL puro, não é? Eu estou aplicando SQL. Eu poderia fazer isso aqui igualzinho com linguagem SQL. Inclusive usando o próprio Python. Eu poderia utilizar o pacote SQLDF e aplicar a linguagem SQL diretamente. Com Pandas, é só você usar as funções. Eu faço um agrupamento por usuário e número do pedido, agrego pelo maior valor, faço um reset do índice para poder gerar um novo data frame, que aqui está. Tem o usuário, número do pedido. Faço a contagem. O que eu tive? 4 pedidos, foram feitos 23.986 vezes. 5 pedidos, 19.590, e assim sucessivamente. Considerando, claro, os dados no momento que eles foram coletados. Na sequência, o que fazemos? É só preparar o plot. Tamanho da figura, estilo que eu vou utilizar no Matplotlib, vou utilizar um gráfico de barras, vou configurar os ticks, que são basicamente as barras, né? Veja que eu tenho várias barrinhas aqui, isso aqui é o comprimento das barras. Depois eu tenho Y-label, X-label, e então mostro o gráfico. Próximo item, número 2. Qual dia da semana tem o maior número de pedidos? Vou pegar as frequências de pedidos por dia da semana utilizando o DOW, que é exatamente o Day of the Week. Observe o que estamos fazendo aqui agora, hein? Pego o order, faço um filtro. Filtro por qual coluna? A coluna do dia da semana. E aí eu gero igual a 0, que é o primeiro dia da semana, 1, 2 até o 6. E pego o shape 0. O que é o shape 0? Número de linhas, não é isso? Parabéns, você respondeu de forma correta. Eu então coloco tudo isso em Y. Em X eu coloco os dias da semana, de 0 a 6. Preparo os dados. Depois disso, crio o plot. Veja que agora vai ficando cada vez mais fácil. Quais são os dias da semana com o maior número de pedidos? Domingo e segunda-feira para esse dataset. Lembre-se disso. No próximo vídeo, nós continuamos.